Konnichiwa. Hi, konnichiwa, konbanwa, ohayou gozaimasu, minasan. Hoje eu vou falar sobre prova de kanji. Vamos lá. Vocês já conhecem, né, a prova JLPT, né, Nihongo Noryoku Shiken. Essa prova, né, para medir conhecimentos em japonês, né. É muito comum, né, entre os estudantes de japoneses prestarem essa prova aqui. Mas, além dessa prova aqui do JLPT, nós também temos o J-Test, né? O JLPT ele é feito uma vez por ano no Brasil, por enquanto, né, em dezembro. Só que no Japão e em alguns outros lugares do mundo, o JLPT é feito 2 vezes por ano. Porém, o J-Test ele é feito em várias vezes ao ano, se eu não me engano, umas 6 vezes ao ano. Né? Tem mais oportunidade para você fazer aqui. Hoje eu vou falar sobre uma outra prova, né? Uma outra prova que é a prova do Kanji Noryoku Kente. Nihon Kanji Noryoku Kente desu, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar ou não, né? Mas aqui no Japão ele é muito, muito popular. Essa prova do Nihon Kanji Noryoku Kente, né? É muito comprida essa palavra, né? Então, o que a gente faz? A gente abrevia. Daí nós falamos só Kanken. Kanken. Hai. Mas nós abreviamos só assim, Kanken. Agora eu vou explicar o que é essa prova aqui, né, minasan? Essa prova aqui, ele é dividido em 12 níveis. 12 níveis. Nós começamos do nível 10 e vamos até o nível 1. Aqui ficou cortado, tá? Mas tem o nível 1 aqui em cima. Então, ele tem 12 níveis aqui. O nível 10 é o mais fácil e o nível 1 é o mais difícil. Entre o nível 3 e 2, nós temos o pré-2. E entre o 2 e 1, nós temos o pré-1. Ok? Por isso que ficam 12 níveis aqui, certo? Por exemplo, eu peguei o nível 5. O nível 5, por exemplo, ele mede o conhecimento de kanji de uma criança que que terminou o ensino fundamental, o 6º ano do ensino fundamental aqui. E aí, quantas letras, né, quantos caracteres, quantos kanji essa pessoa precisa saber? 1026 caracteres kanji ela precisa saber. Já o nível 2, por exemplo, ele mede o nível de uma pessoa que se formou no ensino médio aqui no Japão ou que tem um conhecimento básico de faculdade, né, universitário ou no geral, do conhecimento geral, né? E quantos são esses kanji? São 2.136 caracteres. 2.136 caracteres, certo? Aí vocês vão me perguntar, sem ser, mas quanto kanji, né? Precisa de tanto kanji, saber tanto kanji assim, né? Da onde saiu tanto kanji assim? Existe uma lista de kanji, né? Essa lista de kanji nós chamamos de Joyo Kanji. Joyo Kanji. Ela foi feita há muito tempo atrás, né? E ela teve uma atualização em 2010. Que daí acrescentou mais um pouquinho, antes era 1900 e alguma coisa, acrescentou um pouquinho em 2010, e aí ficou 2.136 caracteres kanji. E ela tem 4.388 leituras, tanto onyomi como kunyomi, ok? Se vocês podem ver que tem alguns caracteres, né, que nem o primeiro aqui, ó, ele está em parênteses. Daí depois você vai que tem outro que tem parênteses, tem outro que tem parênteses aqui. Esse que está em parênteses era o kanji anterior, que atualmente já não se usa mais esse kanji, né? Ele usa o que está na esquerda, que está fora do parênteses. Ok? Então, antigamente usava o que estava em parênteses, agora usa o que está fora do parênteses, né? E essa prova aqui, né, do Kanken, na escola, ela é muito prestigiada, né? Que nem eu disse, né? O JLPT é para nós que somos estrangeiros para avaliar o nosso conhecimento da língua. Já o Kanken, né, o Kanji Noryoku Kente, ele vai ver o quanto você sabe de kanji, né? Se a criança, se o adulto, ele sabe aquela quantidade de kanji ou não, né?
Porque os japoneses, eles gostam bastante de comprovar o conhecimento, né? Então eles comprovam por meio de provas, né? Igual nós temos que comprovar o nosso conhecimento em inglês, né? Só que aqui é o de kanji. Então isso daqui ele serve bastante para quando você for fazer entrevista de emprego, quando você for fazer entrevista de faculdade, né? Porque muitas faculdades aqui no Japão você precisa fazer entrevista também. Então quando você vai fazer esses tipos de entrevista, colocar no seu currículo é muito importante. Porque para os japoneses, né, eles não podem colocar o JLPT e também se eles colocassem ia ser muito fácil, não ia ter muito sentido também. Então eles colocam esse kanji kente aqui, né, kanken, né? Então eu falei do nível 5 e do nível 2, né? Agora o nível 1. O nível 1, ele já é mais do que essa lista de kanji aqui, desses 2.136 caracteres, né? Ele chega aproximadamente, vocês podem ver aqui, é aproximadamente, não é exatos, né? 6.000 caracteres. 6.000 caracteres. Ou seja, é mais do que esses 2.136, que tem essa lista que o governo preparou, né? Que tipo de kanji que cai, por exemplo, né? Ele cai nomes de países, por exemplo, né? E kanjis que só existem no japonês, que não tem no chinês, porque muitos kanjis eles vieram da China, grande maioria, né? Só que daí tem alguns que o Japão propriamente eles desenvolveram. Então também tem esses kanjis aqui no nível 1. Então ele é mais ainda, ele ultrapassa os kanjis que uma pessoa usa no cotidiano. Ok? Então, por exemplo, eu agora vou tentar prestar o nível 2. O nível 1, acho que vai ser um pouquinho difícil ainda para mim. Eu não vou conseguir escrever os caracteres, né? Então, mas quem sabe futuramente eu consiga fazer, né, minasan? Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que é a prova, né, de kanji aqui. Porque que estilo que cai, né, na prova. Aqui quais são as perguntas, tá bom? Não é só você saber a leitura e saber escrever o kanji. Então vamos ver atentadamente para cada tipo de prova, cada tipo de pergunta aqui. A primeira, né, acho que é a mais tradicional, é você escrever a leitura do kanji. Então aqui, ó, número 1, ó, você vai ter que escrever a leitura desse kanji aqui, ó, que está sublinhado. Ele é escrito em pé, né? Então é da direita para a esquerda. Os livros, né, mais tradicionais, que não são mais ocidentais, né, são mais tradicionais, eles são tudo escritos em pé. Quando a gente vai escrever também um relatório sobre literatura japonesa, etc., a gente também sempre tem que escrever em pé também. Então, aqui ó, tem que saber ler esse kanji, esse kanji, esse kanji, esse kanji. E vocês podem perceber que ele sempre dá nenhuma expressão, né? Nenhuma frase, né? Ele não vai muitas vezes aparecer sozinho, é sempre nenhuma expressão dentro da frase, tá? Então também é mais fácil de você compreender qual é esse kanji, porque às vezes pode ter um kanji com a mesma, vários kanjis com a mesma leitura. Então você precisa saber dentro do contexto também. Daí a próxima pergunta é você escrever o kanji. Ele vai estar escrito assim em katakana e você vai ter que escrever o kanji. Na hora de você escrever o kanji aqui, por exemplo, né, ó, você precisa colocar a leitura dele em kanji e o que fica fora do kanji também, né? Então não é só você saber escrever o kanji, você tem que saber, por exemplo, ó, esse daqui, ó, osameru, né? É esse kanji aqui. Mas aí o que fica fora dele? Ele é só o, daí fica sameru para fora, ou é osameru para fora, ou é osameru para fora só. Então também tem que saber isso na hora de escrever. Parece fácil, mas às vezes é um pouquinho confuso, né? Não é assim fácil. O próximo é você saber a construção do kanji. E qual é o radical? Nós chamamos de radical kanji, né? O kanji ele tem um radical, né? Ele é feito com
uma forma padrão, e aí acrescenta nessa parte no kanji outras partes aqui, né? Por exemplo, nós temos exemplo aqui. Tem esse kanji aqui de hana e de cha, o cha, que é de flor e de chá. O radical desses dois aqui é o a, que nós chamamos de kusakamori, que é esta parte aqui, kusakamori. Então a gente tem que saber identificar aqui qual que é o radical de cada kanji e saber qual é o nome desse radical também. Por exemplo, nessa primeira aqui, é essa parte da esquerda aqui, né? Dessa parte da esquerda. E nós chamamos ele de gomben. Gomben, né? Então, o nome dele a gente coloca, o 1 aqui a gente coloca o gomben, e o bushu a gente vai colocar qual parte que é. Né? Então, no kanji, esse radical nós chamamos de bushu, ele pode ser que fica em volta, né? Esse daqui, ó, igual esse kanji de aida, que é entre, né? Ou de fechar e abrir, né? Então, é essa parte aqui, né? Só ele nós chamamos de mon, né? Que é o portão. E o radical em si nós chamamos de mongamae. Aí nós temos esse daqui que é só a parte de cima, né, que a gente tinha visto agora há pouco, né, que era kusakamori. Então tudo que vem em cima nós chamamos de kamori, que nem esse daqui é takekamori, né? Então esse daqui é a parte de cima, daí tem só a parte da direita, tem a parte que é na parte mais embaixo, só da direita também aqui, e que está no meio aqui dentro, né? Então, tem todas essas construções do kanji nesse radical, e precisa saber tudo isso também para responder a essas questões aqui. E depois, nós temos essa questão aqui, que é você responder qual que é a ordem do traço, né? O traço que está aqui em negrito, né? Vamos dizer assim, que está escrito maiorzinho, mais grosso, qual é o número dele, qual é a ordem dele e quantos traços tem no total. Então, nós temos um exemplo aqui, ó, que nem esse kanji, ó. Essa parte aqui é a parte que está em negrito, vamos dizer assim, né? Mais grosso. Então, qual é o número dele? Qual é a ordem dele? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse daqui é o quinto. 6, 7. E no total ele tem 7 traços. Então, tem que saber também tudo isso para responder essa pergunta aqui. Que nem, por exemplo, esse kanji aqui, ó, da esquerda para a direita, o segundo da esquerda para a direita. Esse traço aqui, né? Qual deve ser o número dele, né? Então, a gente tem que fazer a conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, no total, ele tem 18. E esse que está mais grosso aqui é o 11º traço. Então, tem que saber isso também. Senão, você não consegue responder essa questão aqui. E aí, nós temos... quando a gente vai fazer essa prova, a gente não estuda só o kanji em si. A gente estuda a leitura, a construção do kanji, né, o traço dele. Mas também, em conjunto, nós estudamos vocabulário. Então, essa prova é muito legal porque você consegue saber do candidato se ele também sabe a construção do kanji, claro, né? Mas também se ele sabe o que significa os kanjis, né? Como que funciona essa construção das palavras com os kanjis. Então, aqui no caso, você tem do 1 ao 10. Daí você tem que responder se esses dois kanjis, eles estão relacionados, né? Como que eles são relacionados? Por exemplo, se os kanjis têm significados opostos, ou se eles têm significados semelhantes, ou um faz parte do outro, ou um é o predicado do outro. Por exemplo, a número 1 é o kanji de nigai e tanoshi, né? Ou kurushi e tanoshi, no caso, né? Kurushi é quando você está meio apertado, assim, né? Você está muito ocupado, que você não está em uma situação confortável. Já o tanoshi é quando você está se divertindo, né? Ou também tem uma outra leitura que é o uraku, quando uma coisa é fácil. Então aqui no caso é a, né? A número 1 é a alternativa A. Eles têm significado oposto.
postos aqui, né? Já número 5, por exemplo, o primeiro kanji é de ajudar, né, socorrer, e o segundo é de vida. Então, ajudar, né, socorrer a vida. Então, é o verbo e o predicado. O verbo e o objeto, desculpa, né? O verbo e o objeto. Então, aqui no caso, é a alternativa E. E assim você vai ter que ir relacionando as palavras. É meio complicadinho, né? Não é assim fácil também. Você tem que saber tudo isso, meninas, para responder essas questões aqui. E nós temos a próxima questão. É que você precisa escrever aqui, escolher a alternativa certa para a palavra aqui, que tem esta leitura aqui. Então, todas essas três palavras aqui tem um kanji, a leitura do kanji ele tem em comum que é o sai, mas daí tem tudo isso de sai aqui para você escolher. Então, número 1, qual desse sai que é? O número 2 aqui, qual desse sai que é? Número 3, a mesma coisa. Daí você tem que escolher nesse quadrado aqui a alternativa correta. E a questão 9, né, do nível 6, por exemplo, você tem que saber a leitura do kanji se é onyomi ou se é kunyomi. Então, muitas vezes o kunyomi é em hiragana e onyomi muitas vezes a gente escreve em katakana. Mas não necessariamente que é uma regra, você precisa escrever isso. Isso aí é só para facilitar o conhecimento de vocês, né? O aprendizado de vocês, né? Então, aqui, por exemplo, está tudo em hiragana. Né? Você tem que saber se o primeiro é onyomi ou kunyomi e se o segundo é onyomi ou kunyomi, ok? Então, esses aqui foram do nível 6, né? É simples, né? Você precisa saber, não é só o kanji, se aquele kanji lê daquele jeito, né? Mas ele é muito mais além disso, né? Você precisa saber a construção do kanji, a construção das palavras com os kanjis também, né? Então, eu acho muito interessante essa prova. Se você mora aqui no Japão, você estuda bastante japonês e você tiver tempo de estudar, é muito legal vocês estudarem, mas eu acho muito interessante, primeiro, vocês focarem no JLPT, tirar o JLPT 3, 2, né? O objetivo que vocês tiverem, e aí depois vocês tentarem também essa prova. Principalmente se vocês pretendem ficar muito tempo aqui no Japão, né? Arranjar um emprego, morar, né, por 20 anos aqui no Japão, é muito importante vocês terem essa prova para vocês falarem na entrevista, né, de emprego e colocarem no currículo de vocês. Uma vez vocês tendo essa prova aqui, vocês não precisam renovar, tá bom? Agora eu vou falar sobre o nível 2, né? Esse nível 2 seria medir o conhecimento de uma pessoa que já está na faculdade ou já se formou no ensino médio. No nível 2, as questões não mudam muito. Eu vou pegar só as questões novas, né? Tipo de questões novas que aparecem no nível 2 e não aparecem no nível anteriores aqui. Uma delas é essa daqui, ó. Nós chamamos de Yoji Jukugo. Yoji Jukugo. Na prova do nível 6 e do nível 5, não aparece esse Yoji Jukugo. Ele começa a aparecer, acho que se eu não me engano, a partir do nível 3, né? Yoji Jukugo, para quem não sabe, eu já fiz um vídeo falando disso, né? Mas é uma expressão em japonês que consiste em 4 letras e um provérbio, tem um significado. Um exemplo disso é essa expressão aqui, ó. Isseki nicho. Isseki nicho. Então é o kanji de 1, de pedra, de 2 e pássaro. Então seria uma pedra e 2 pássaros. Ou seja, matar 2 pássaros com uma pedra. Em português nós chamamos que é matar 2 coelhos com uma cajadada só. Então você precisa identificar aqui. Então ali aparecem os 2 primeiros. Daí o número 1 aqui, qual que é? Você tem que saber. Aqui está escrito em hiragana. Mas não é só em hiragana que você tem que saber. Você tem que saber escrever em kanji. Então aqui na prova você tem que escrever em kanji, não é em hiragana. Então não é só o kanji que você precisa saber. Né? Tudo que envolve o kanji, você tem que saber aqui. Né? Então, vocês podem até me perguntar assim, mas precisa? É utilizado isso no dia a dia? Sim, é muito utilizado no dia a dia. Por isso que vocês precisam saber também.
E você sabendo tudo isso aqui, na hora de vocês assistirem um dorama, um anime, né, ler algum livro, vai ser muito, mas muito útil. Outro tipo de questão que cai a partir dos níveis mais avançados, né, é esse daqui. Tem um texto e você tem que saber qual que é o kanji que está sendo utilizado errado. Ele não vai falar aqui qual que é, só tem uma letra errada aqui nesse meio de monte de kanji aqui. Daí você tem que saber qual que é a letra errada e saber escrever a letra certa. Arigatou gozaimashita!